não sei qual é a sua dificuldade dessa semana, dificuldade do seu dia, mas que essa palavra entre no teu coração, que Deus provê na hora certa e que Deus provê na quantidade certa. O Senhor Deus é o nosso Deus de particular, de íntimo, um Deus que provê, um Deus que nos sustenta. E aquilo que o Senhor te deu nesse dia, que você possa entregar para Ele agora à noite. Aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, que você possa entregar para Ele agora à noite, em ofertas de gratidão. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Hoje é noite, hoje é dia de adorar o Senhor. Leva-nos além, ó Deus. Em nome de Jesus, estamos aqui para te encontrar. Que o Senhor possa nos encontrar também. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as tristezas, a alegria, a dificuldade, a canseira, o sorriso verdadeiro, o sorriso falso. O Senhor nos conhece. Senhor Deus, se está havendo necessidade de alegria, que o Senhor possa derramar nessa noite a Tua presença suave. Deus, está havendo necessidade de saúde, que o Senhor possa derramar nessa noite sobre cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus. Mas nesse momento queremos te adorar e nos achegarmos mais perto do Teu coração, mais perto do Teu coração. Aleluias. E derramar meu ser é o que meu coração deseja toda. Te imaginar, Senhor, te imaginar, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Glória a Teu nome, Jesus. Leva-me além. Flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, o Deus que cuida de cada um, que cuida e sabe fazer. Santo Deus Todo-Poderoso,
Santo Deus, amado, glorioso, cheio de graça, Deus da glória. As mulheres declaram: render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. nos leva, Senhor, Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Te convidamos a adorar conosco e o terremoto do Senhor vem acontecer. Como Paulo e Silas, adore em momento de dificuldade, adore em momento de adversidade e deixe o Senhor fazer o restante. Deixe aquilo que é impossível para o Senhor fazer. Mas a nossa parte somente é adorar e exaltá-lo. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Glória a Deus. Que sempre vale a pena adorar. Um terremoto
abraço forte, como a palavra diz. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Diga a Ele. Aleluia. Louvor a quem é de direito. Aleluia. Louvor a quem é de direito. Aleluia. A honra e a glória para Ele. Aleluia. 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 Sinta o abraço do Senhor. Sinta a presença de Deus quando você o adora. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Rendemos glórias a Ele. Rendemos louvores, adoração, porque és Senhor, porque és digno de louvor e adoração. Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Digno, digno de louvor, de adoração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor, amém. Deus nos abençoe. Vamos chegar mais à frente, podendo sentar para a nossa aula de hoje. Os irmãos podem vir mais à frente. Essa é a igreja que sobrou do congresso?
Jesus. Essa é a igreja que sobrou do congresso que será arrebatada, ou a igreja já foi arrebatada do congresso? E nós ficamos. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Eu tenho dito para as pessoas, é bom você saber, a igreja hoje é composta de duas igrejas: a igreja que serve e a igreja que é servida. Não é só aqui, em todos os lugares, todas as denominações, todas as cidades, existe a igreja que serve e a igreja que é servida. O que é melhor, servir ou ser servido? Muito bem, queridos. Servir é melhor. Servir é melhor. Quem serve está em contato, não é? Com a cozinheira, está em contato lá está em contato com o fogão, né? Quem serve tem mais comida, come antes, come depois, não é verdade? Quem serve come antes e come depois. Exatamente, irmãos. Irmãos, entendam isso. Quem serve come antes, come depois, experimenta e leva para casa. Olha, irmã, e leva para casa ainda. Esta é a igreja que serve, a igreja valorosa. E a igreja servida, não é verdade, irmãos? A igreja servida, ela vai pela misericórdia de Deus. Ela come o que lhe serve, né? Quando nós servimos, nós comemos o melhor, né? Nós temos o privilégio de chegar lá na panela ainda e comer lá. Amém, irmãos? Louvado é o Senhor. Nós estamos encerrando as nossas atividades aqui na igreja, quarta-feira, por este ano. Porque agora, se vocês não acostumaram ainda, é a hora de nós nos despedirmos aqui e sairmos. É a hora de nós abandonarmos nosso banco e é a hora de nós irmos obedecer, fazer aquilo que Jesus determinou para nós. Ide, saia do seu lugar, saia da sua área de conforto. E o desafio que nós temos é imenso, amados. Fazer congresso por fazer, né, não tem sentido. Saiba que o congresso, ele vem numa hora para arrebanhar pessoas. Ele vem numa hora para nós pescarmos. E nós temos aí, pegamos uma rede cheia de peixinhos. E esses peixinhos agora precisam ser limpos. Esses peixinhos precisam ser tratados, precisam ser cuidados. Senão, o que vai acontecer? Vai apodrecer tudo. E aí? Qual é a função da igreja? Qual é a missão da igreja? Então nós temos aí mais algumas quartas-feiras que nós vamos estar falando a respeito lá, projeto Casa de Obed-Edom. Projeto Casa de Obed-Edom. O ano passado demoramos um pouco para começar, mas este ano, agosto, nós já vamos começar o projeto, pelo terceiro ano, o projeto Casa de Obed-Edom. Então eu quero pedir a vocês e mais alguns irmãos aí que não têm oportunidade. Tem muitos que não têm oportunidade de vir de quarta-feira. E vamos preparar essas pessoas para a grande missão, que é a missão inacabada, que nunca vai ter fim. A missão, ela só vai ser completada quando Jesus arrebatar a igreja para nós. Ainda depois a gente vai ter que voltar aqui e trabalhar com Jesus ainda. Sabia disso? Nós vamos voltar com Jesus ainda para pregar o evangelho, para fazer uma tarefa. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas a vida continua. O que era bom, continua bom. Nós não perdemos a bênção. Amados, o projeto Casa de Obed-Edom, ele veio num momento especial para a nossa igreja. Ele acontece sempre depois
do congresso de avivamento, onde centenas de pessoas ouviram a palavra, algumas dezenas aceitaram Jesus. E como que nós vamos fazer com estas vidas? Cabe a cada um de nós estarmos amparando essas pessoas, discipulando essas pessoas, integrando na igreja e firmando-as no caminho do Senhor. O que faria se não... O que nós íamos fazer se nós não tivéssemos o projeto Casa de Obed-edom? Sabe, amados? Então esse projeto Casa de Obed-edom é uma bênção. É uma bênção, tem sido uma bênção na casa de muitas pessoas. Edinaldo, está aí? Patrícia? Vem aqui os dois. Vocês foram instrumento, o Edinaldo e a Patrícia, eles foram instrumento de Deus. E vocês nem sabem da bênção. Vocês levaram a arca e ministraram na casa de quem esse último ano? Ele foi, o Edinaldo e a Patrícia, eles foram ministrar na casa da Edna e do Maurício. Sabe o que aconteceu lá? Você sabe? O homem morreu. Eles ministraram, acabou o projeto. Acabou o projeto, o homem morreu. Você sabia? E por que você veio aqui então? Por que você veio aqui? Amados, é uma realidade. Fica aqui. Quando nós acabamos o projeto, vocês também tinham a esperança que Deus ia curar. Ele estava muito mal, né? O Maurício estava muito mal. E nós tínhamos eu acreditava na cura, eu acreditava que Deus ia curar aquele homem. Mas a vontade nossa não é de Deus, a de Deus não é a nossa. E eles terminaram, algumas semanas o homem morreu. E eu fiquei com aquilo até agora, até esse mês, antecedendo o congresso. Semanas atrás, a dona Edna, a esposa do Maurício, presta atenção, irmãos, ela ligou para mim e passou: eu preciso falar com o senhor. E essa mulher não está vindo na igreja, a filha sumiu da igreja, sumiu todo mundo da igreja. Eu falei: meu Deus, que desgraça. Ela vai vir aqui e vai meter a boca no pastor. Eu falei: tá vendo, pastor? Esse Deus, não sei o que tem, olha aí. Eu fiquei preocupado. Ali ela sentou aí na minha mesa e ela começou a falar da história dela. E até chegar o momento do projeto da arca na casa dela. E ela veio perguntar para mim se era para ela devolver a arca. Pastor, devolvo a arca para o senhor? Eu falei: por quê? Você não quer mais Deus na sua casa? Até, né, ele não curou seu marido, você não quer mais ele na sua casa? Ele falou: não, pastor, é porque assim eu achei que tinha que devolver a arca para o senhor usar esse ano. Eu falei: não, mano, se a senhora quer Deus na sua casa, continua com a arca. Mas onde que a senhora está? A senhora não tem vindo na igreja? Aí ela começou a contar de novo toda a história. Aí ela falou assim: pastor, não sei se o senhor imagina, mas o projeto foi uma bênção na minha casa. Mano, até está ali. Mano. Pastor, o projeto foi uma bênção na minha casa. Se o senhor soubesse como que a minha casa mudou, como que a minha casa foi transformada pelo poder de Deus. Falei: mas irmã, mas o seu marido morreu. Pois é, pastor, meu marido morreu. Mas Deus sabe de todas as coisas. O meu marido era um carrasco. O meu marido era um alcoólatra. O meu marido era isso. O meu marido era aquilo. Era tudo isso. Ela falou assim: naquele tempo, Deus foi libertando o meu marido. Deus foi restaurando ele. Deus foi ministrando no coração dele.
E até o final ele aceitou Jesus. Confirma? É isso mesmo? Ele aceitou Jesus. Aí ela falou: pastor, ele aceitou Jesus. Então, qual foi a maior bênção, pastor? Ele ter aceitado Jesus, pastor. O que eu mais queria, ele foi salvo, pastor. Deus levou ele para o céu, pastor. Eu que vivia chorando pelos cantos, murmurando, reclamando, com mágoa no meu coração, antes do projeto. Aconteceu tudo isso, ele morreu, mas o meu coração está limpo. Deus mudou a vida daquela mulher, Edinaldo e Patrícia. Ela não tinha mais aquele ódio, aquele rancor. Uma mulher liberta. Eu falei: e onde que você está? Por que você não vem na igreja? Não, eu estou numa igreja perto da minha casa, que é mais fácil mesmo. Amém, glória a Deus. Então, Edinaldo, nós não vimos aquele homem ser curado, mas nós vimos a salvação dele. O Senhor alcançou ele, Edinaldo. Ele foi salvo. E a mulher testificou, e ela foi liberta daquela mágoa, daquele rancor que ela tinha com relação ao marido. E aí? Gente, vale a pena. Às vezes as pessoas falam assim: ah, eu mesmo não sabia. Eu creio que ele tinha sido salvo, mas eu não sabia de tudo isso que o pastor, que a gente faz o projeto. E às vezes tem muitas pessoas que têm receio de falar: ah, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz: se você abrir a boca, porque a gente vai fazer na direção do anjo da igreja. E a palavra de Deus diz, fala: ide, basta querer. Então agora eu lanço esse desafio para quem até hoje não fez esse projeto, ainda está na igreja, conhece a palavra, já tem vários anos de igreja. Não fica constrangido, pega, é só seguir a apostila, é fácil. Porque, gente, eu vou falar, se for para a gente fazer, a gente não ganha nada, a gente não ganha alma, a gente não salva. Aquele que fala: não, eu vou lá, eu conheço, na hora, Deus, a hora que você começa a falar, parece que você já conhece a pessoa faz tempo. É só abrir a boca e quem faz o resto é Deus. Amém. Se o Edinaldo e a Patrícia não tivessem ido, se não fosse o projeto Casa de Obed-Edom, esse homem teria morrido da mesma forma e estaria no inferno. Ele estaria no inferno. Vocês estão vendo, irmãos? A importância. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor. Patrícia, fica preocupada não, que a casa que a Ivonete foi, a mulher morreu também. Pode? É a unção de Deus que está no projeto. Renato, não vou deixar o João falar, você vai falar. O primeiro projeto que você foi, quantas pessoas estão firmadas lá na igreja? Todas. São 2 famílias, 5 pessoas firmadas no primeiro projeto. Estão firmados lá no Rio. Vocês estão vendo, irmãos? Então vale a pena nós estarmos investindo, fazendo a obra de Deus. Com certeza Deus está nesse negócio. Para você entender, projeto Casa de Obed-Edom. Projeto Casa de Obed-Edom. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Você vai entender que coisa maravilhosa. E as coisas de Deus acontecem dessa forma, irmãos.
Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 1, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de pau, de fala, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nadab, minha Bíblia está faltando aqui, Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então vieram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com a alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Irmãos, esta é a história da arca de Deus. O que é que tinha dentro da arca de Deus? A arca de Deus era aquele caixote de madeira. O que é que tinha dentro da arca? Quem se lembra? Então tinha o maná, o cajado e as tábuas da lei. Olha, se nós fôssemos estudar esses 3 símbolos dentro da arca, dá uma pregação. Mas vamos resumir. Ali dentro, tudo aquilo simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E diz a palavra de Deus, Samuel, que durante o período que a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. E aquela casa, ela foi transformada. Aquela casa, ela foi restaurada financeiramente. Cura houve ali. Harmonia, o casamento, né? Eu já fiz uma ministração legal sobre isso. Deus restaurou o casamento de Obed-edom com a sua esposa, não é? Tanto que não tinha filho, depois passaram até a ter filhos. A vida familiar foi restaurada naquele lugar. Grandes milagres começaram a acontecer na casa de Obed-edom. Aí um dedo duro foi e falou para Davi: ó Davi, a arca está lá na casa daquele homem, e aquele homem está ficando rico. Se não tomar cuidado, vai ficar mais rico que você. Aí Davi falou: opa, pera lá, eu preciso trazer para minha cidade essa arca aí, não é? Eu preciso trazer para minha moradia, no lugar onde nós, na capital na capital de Israel, precisamos trazer a arca para cá. Então eles levaram a arca para a cidade de Davi. Irmãos, a presença de Deus transformou a casa de Obed-edom. A presença de Deus, ela transforma a nossa casa. Se tem presença de Deus na nossa casa, nós podemos esperar cura.
Se tem presença de Deus na nossa casa, nós podemos esperar o suprimento das nossas necessidades. O maná estava na arca. O que significa o maná? O suprimento, o alimento. O que significava o cajado? A autoridade. Tinha autoridade. Obed-edom readquiriu a autoridade que ele tinha perdido na sua casa. Estava financeiramente destruído, Deus restaurou, porque tinha um maná lá. A palavra de Deus estava lá os livros estavam lá dentro da arca. Os mandamentos estavam dentro da arca. Então, irmãos, desta forma, quando a presença de Deus, ela está na nossa casa, visivelmente, notoriamente a presença de Deus, a nossa casa ela é transformada pelo poder da palavra, por aquilo que representa o Senhor. Então, por isso que acontecem essas coisas. Por isso que nós acreditamos nesse projeto. É por isso que nós selecionamos aí, não dá nem para selecionar, né? Nós estamos pegando aí no laço as pessoas para levarem os carregadores de arca. E não é por um acaso, é por 3 meses que nós vamos estar nessas casas, ministrando o quê? A presença de Jesus. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós selecionamos lá algumas casas aonde Jesus foi. E as casas aonde Jesus foi, alguma coisa acontecia de bom. Acontecia salvação, acontecia cura, acontecia multiplicação, acontecia salvação, até morto ressuscitou, irmãos. O que fazia isso? A presença de Jesus. Então nós cremos, nós acreditamos nesse projeto da palavra de Deus. E por isso que nós vamos, no mês de agosto, nós vamos deixar aqui os nossos lugares aqui vazios. E nós vamos nessas casas, por 3 meses, pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus com lições que já estão, com lições que já estão preparadas. É só você, muitas vezes, chegar lá e ler. Mas você não vai fazer isso, você vai se preparar, você vai estudar, você vai conhecer a história. E vai acontecer coisas, como aconteceu com o irmão Edinaldo, a irmã Patrícia, como aconteceu com o João e a Renata, como aconteceu onde a Ivonete foi, porque aquela mulher morreu também, mas morreu no Senhor. Sabe, queridos, eu tenho aqui um exemplo. Eu até falo que ele é o Obed-edom, o Eduardo. Vocês conhecem o Eduardo? Fica de pé, Eduardo. Esse rapaz chegou aqui na igreja no primeiro projeto Casa de Obed-edom. Foi isso, né? Ele chegou no primeiro projeto. E ele já se levantou do lugar e falou: pastor, eu já quero ir nesse negócio. E ele foi com o Maurício. Maurício está aí? Cadê o Maurício? Lá atrás. E foi uma tribulação na vida do Maurício. Judiou do Maurício. Aí o ano passado ele falou: não, agora eu não quero mais ser o senhor, agora eu quero eu ministrar. Ele falou: Maurício agora é que vai me ajudar. E Deus tem levantado esse moço para grandes coisas. Tem sido, exatamente, ele tem sido o Obed-edom. Porque o Obed-edom, ele não se contentou. Levaram a arca embora da casa dele, ele foi atrás da arca. Não, eu vou junto com a arca. Mudou-se para a cidade de Davi, arrumou um lugarzinho no templo, sabia? É bom você conhecer a história dele. Foi porteiro e foi só crescendo no ministério, Eduardo. Ele foi atrás da arca. Ele falou: eu não fico mais sem a presença de Deus. Certo? Pode sentar, Eduardo. Então, irmãos, nós temos visto frutos, temos colhido frutos desse projeto. Vocês sabem quantas pessoas deram o nome? Eu não sei se é por emoção, ou se realmente houve conversão. Nesses dias de congresso, vocês sabem quantas pessoas nós temos para levar a arca? Quantas casas? Vocês imaginam quantas casas nós temos para levar a arca? 57 casas para levar a arca. Só de pessoas não crentes.
pessoas que aceitaram Jesus. 57 casas. O meu plano é de 70 discípulos, 35, visitar 35 casas. Eu precisaria de 70 discípulos, porque é de 2 em 2. Mas tem 57 casas. Quantos discípulos eu preciso? 114 discípulos. Nós não temos isso aqui hoje. Como é que faz, irmãos? Vai deixar alguém dessas casas morrer sem a salvação? Nós vamos deixar alguém dessas casas, pode ser um, vai morrer sem salvação? Vocês estão vendo, amados? Como funcionam as coisas, como é a casa de Deus? Nesse último ano, 2 vidas poderiam ter morrido sem salvação, mas graças ao projeto, elas ouviram e aceitaram Jesus. 2 vidas aceitaram Jesus como Salvador. Tá? E neste ano, não sei se vai morrer alguém, mas eu não queria que nenhuma dessas que eu tenho um nome ali morressem sem ouvir, sem ter oportunidade para aceitar Jesus, sem ouvir o plano de salvação, sem ouvir, não é, o que é Jesus, o que faz Jesus. Sabe, amados, e a responsabilidade não é só dos pastores, a responsabilidade é da igreja, é de todos nós. Então a arca, ela representava a presença de Deus na casa de Obed-edom. A arca representava a presença de Deus na cidade de Davi. E quando nós olhamos em Lucas, no capítulo 9, no verso de número 58, nós vamos ver que Jesus disse que o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a sua cabeça. O que quer dizer? Não tem lugar que se abra uma porta para ele entrar. Ele não tem lugar para descansar, para reclinar a sua cabeça. E aí nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, Jesus está lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu vou entrar e vou cear e vou morar, vou ficar nessa casa, se vocês permitirem que eu fique nessa casa. Irmãos, esta é a missão da igreja. A sua casa, não é? Que eu não queria que fosse na sua casa, mas a casa aonde nós vamos levar esta arca, a casa dessa pessoa, ela pode ser como a casa de Obed-edom. Ela pode ser uma casa abençoada, um lugar onde tem discórdia, um lugar onde tem drogas, um lugar onde tem bebida, um lugar onde tem prostíbulo. O Senhor pode entrar naquela casa e mudar a vida daquelas pessoas. João, se você vê aquela primeira família que vocês foram lá naquele ano e vê hoje, estão irreconhecíveis. Estão irreconhecíveis. Vocês arrecadavam coisas, roupas, dependiam. Hoje você olha na pessoa, olha, é outra coisa. Quem fez isso? É Deus. Porque Deus entrou naquela casa. Deus mudou, Deus muda. Onde Deus entra, as coisas mudam. Deus quer entrar nas casas, nas famílias, para abençoar, para prosperar. Ele disse, Jesus, entrarei na sua casa e cearei contigo, e você vai cear comigo. Vai ter o quê? Uma comunhão com Deus. Vai sentar na mesa com Deus. Vai poder comungar, vai poder ter comunhão. Você já ouviu falar, eu já falei aqui, da história do garotinho que pediu para o pai que se mudasse na igreja. Eles eram crentes.
Eles eram crentes, a família toda crente. E vinha na igreja, o pai era aquele santão. Glória a Deus, aleluia. Mas chegava em casa, era o inferno naquela casa. Era uma discórdia naquela casa. Uma bagunça na casa, brigas, gritarias. E aí certo dia o garotinho chegou no pai: pai, vamos mudar para a igreja? Vamos mudar para a igreja, pai? Por que você quer mudar para a igreja? Porque lá na igreja o senhor é tão bonzinho. Sabe, queridos, nós não podemos todos mudarmos para a igreja, porque aqui são bonzinhos, não são? Olha, Eduardo, que pessoa boa que você tem do seu lado aí, nem abre a boca. Eu não quis falar nada. Olha, Leandro, que bonzinho que você tem do seu lado aí, pastor Leandro. Bonzinho, não é? Mas vai na casa dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas o que eu quero dizer? Nós não podemos todos mudar para a igreja. Não cabe todo mundo aqui. Nós não podemos, ficar aqui, mas nós podemos levar Deus nas casas. Nós podemos levar a presença de Deus nas casas. E essas famílias serem transformadas pela presença de Deus ali. Serem mudadas pela presença de Deus nessas casas. Querido, foi assim que nasceu a igreja. Lá em Atos, no capítulo 5, 42, a igreja nasceu desses eventos em casas, cultos nas casas. É assim que começa a igreja. E Jesus fala: eu estou à porta e bato. Então cabe a nós ou essas pessoas deixar ele entrar ou não entrar. Se entra ou não, não é assim? Quando bate no seu portão, toca a campainha, você permite que entra ou que não entre. Com Jesus é a mesma coisa. Tem pessoas que não quero que ele entre aqui. Então Jesus, ele prepara os seus servos, ele envia os seus servos. Vamos lá para Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 1, 2, 5 a 7. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele escolheu 70 e falou: olha, vocês vão naquela cidade e vão de 2 em 2, e você vai lá, avisa que eu vou passar por lá. Prepara aquela casa, que eu vou fazer uma visita naquela casa. Então Jesus chamou 70 e falou isso. E lhes fez algumas advertências. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Será que nós não estamos aqui dentro de Lucas, do capítulo 10, irmãos? Será que nós não nos encontramos aqui dentro de Lucas, do capítulo 10? Temos aí 57 casas e não temos 114. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então nós vemos aqui Jesus preparando e mandando 70 dos seus escolhidos para ministrar nas casas aonde ele deveria visitar,
onde ele deveria ir. Amados, tem recompensa de Deus para aqueles que servem a Deus, para aqueles que aceitam a missão dada por Jesus. Nós somos premiados por Deus, nós vamos receber recompensa. E observe que a primeira coisa que nós vamos levar na casa, quando Jesus disse, ao abrir-te a porta, a primeira coisa você diz, paz seja nesta casa. Meu amado, estamos vivendo um tempo, qual é a casa que pode dizer que tem paz nos dias de hoje? Quem pode dizer, na minha casa tem paz? Amém? Amém? Mas nós estamos vendo aí, como o pastor Deraldo pregou na sexta-feira passada, um alvoroço nos lares. Nós estamos vivendo em tempo de alvoroço. E quando foi que acabou o alvoroço na casa de Jairo? Quando Jesus chegou ali. Jesus chegou na casa de Jairo, estabeleceu a paz. Jesus não está mais aqui pessoalmente, mas ele disse, eis que eu vos envio. Então nós somos os enviados de Jesus para proclamar a paz nos lares que nós vamos. Ao chegar nas casas, bate, e a primeira coisa, paz seja nessa casa, porque as pessoas precisam de paz nas suas casas. As pessoas não têm mais alegria, as pessoas não têm mais prazer em estar na sua casa, porque a sua casa, a verdade, é uma antessala do inferno. É uma antessala do inferno. Muitos lares é a antessala do inferno. É mais um passo, é mais um pouquinho, está dentro do inferno, porque parece um verdadeiro inferno essas casas. Então nós somos os mensageiros da paz. Nós somos aqueles que proclamam paz aonde há confusão. Irmãos, e não adianta você falar, não estou nem aí, eu não estou preocupado com isso. Não, irmãos, é responsabilidade da igreja. Jesus disse aqui para os discípulos, senão ele não teria mandado os discípulos nas casas. Nós somos discípulos desta hora. Depois de 2000 anos somos nós. Não tem mais Pedro, não tem mais João, mas tem o Antônio, mas tem o José. Então nós somos responsáveis nesta hora. Você lembra da pombinha que Noé usou no dilúvio? Está lá em Gênesis capítulo 8, no verso 6 a 12. A pombinha, ela é o símbolo da paz. Se ela encontrar abrigo, ela vai pousar. Soltou a pomba. Enquanto ela não encontrou terra seca, ela ia e voltava para o mesmo lugar. Mas a partir do momento que ela encontrou lugar para ficar, para pousar, ela não voltou mais para a arca. A paz permanece. Então, se tiver casas dispostas a abrir suas portas para receber a paz, vai haver paz naquela casa. Aconteciam curas divinas aonde Jesus estava, aonde Jesus ia, como aconteceu na casa de Jairo, como aconteceu na casa de Pedro. Até a sogra de Pedro Jesus curou. Até a sogra de Pedro Jesus curou. E eu tive uma revelação. Sabe por quê? Sabe por que Jesus chegou em Pedro e por 3 vezes ele perguntou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas de verdade? Tu sabes, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, eu já disse que amo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha curado a sogra dele.
Então Jesus imaginava que, né, que Pedro estava tão magoado com ele que precisou 3 vezes confirmar que tinha perdoado a Deus. Não é fácil. Então, queridos, Jesus chega para solucionar problemas. Olha lá, olha lá, olha lá para a senhora ver, olha lá. Precisa ver se ela ama a senhora. Então, meus amados, havia cura, ali havia ressurreição. O evangelho do reino de Deus era pregado e com ele chegava a prosperidade. Irmãos, o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é a riqueza, é a prosperidade, é o suprimento das coisas. Então quando você chega, você prega verdadeiramente o evangelho do reino, irmãos, acaba a fome naquela casa, acabam as necessidades naquela casa. Quando nós pregamos o evangelho do reino de verdade, as pessoas não ficam mais dependentes de cesta básica, porque chegou o reino de Deus. E o que tem no reino de Deus? É prosperidade, é suprimento, é cura, é milagres. Então nós temos a incumbência de levar o reino de Deus nas casas, através do evangelho, da palavra de Deus. Então nós vemos uma missão vitoriosa de Jesus. Olha lá no verso 17. Então regressaram aqueles que Jesus tinha enviado, os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aí, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que acontece. Então nós podemos acreditar, devemos esperar que através do nosso projeto toda a obra maligna caia por terra, irmãos. É hora de acreditar, e vocês que vão ministrar, crer que toda a obra do inimigo vai cair por terra nessas casas. O inimigo não tem mais poder, porque quando nós chegamos, nós destronamos ele das casas, e agora quem entra lá? É Jesus que ocupa aquelas casas. É Jesus que toma lugar ali, irmãos. O diabo cai. Jesus diz: eu vi a Satanás caindo, sendo destronado. A verdade é essa. Satanás foi destronado do lugar onde ele reinava. E é isso que acontece quando nós promulgamos o evangelho, quando nós ministramos nessas casas, amados. Trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, tudo desfeito em nome de Jesus. Eu creio, todo trabalho de macumbaria não vai continuar nessas casas, porque nós temos autoridade. Vocês irão com autoridade delegada por Deus para a igreja. Autoridade. Deus nos deu essa autoridade, e nós vamos expulsar capeta das casas, Zé Pilintra, Exu Caveira, no nome de Jesus, e nada vos causará dano algum, como diz a palavra de Deus. Esta é a missão da igreja. Isso cabe a nós, igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É hora de nós, né? Por que nós participamos de um congresso de avivamento? Por que nós participamos de um congresso de avivamento?
Como nós dissemos já, não é para ficar pulando dentro da igreja, não é para ficar saltando dentro da igreja. É para você se animar. Eu tenho, eu posso, eu creio. É para você se alegrar em poder ver outras pessoas sendo salvas, sendo restaurada os lares. É para isso, irmãos. Avivamento é para isso. Unção é para isso. O que você enxerga? Até onde você enxerga, você vai receber a unção, a capacitação de Deus para você chegar lá aonde você está enxergando, irmãos. Enxergue a casa, a tua casa, o lugar onde você vai ministrar. Enxergue, se estiver enfermo lá, enxergue ele sendo curado. Enxergue ele sendo salvo, enxergue ele sendo liberto, e você vai ter unção. Você recebeu unção para isso, para levar adiante a obra de Deus. Por que nós, não foi nada planejado, Deus foi dando os assuntos aí. Por que é que nós ministramos a respeito dos dons, amados? Por que o Senhor direcionou-nos para ministrar a respeito dos dons espirituais? Receber o Espírito Santo, ser possuído, ser tomado pelo Espírito Santo, não é para ficar no banco da igreja, amado. Não é para ficar dentro da igreja. A igreja é um lugar de encontro. A igreja é um lugar onde nós somos treinados, preparados para saber o que nós vamos fazer lá fora. Um lugar de celebração, sim, também. Lugar de cura, de restauração, tudo isso. Mas mais do que isso, é para sermos treinados e aceitar o desafio de Jesus. Sua casa vai bem? Sua família vai bem? Do seu vizinho? Será que nós podemos, amados, elaborar esse plano para as nossas vidas? Será que nós vamos pagar esse preço? Sair do nosso conforto aqui, deixar de vir aqui e ser um mensageiro, ser um levador da arca da presença de Deus nos lares que estão sendo destruídos, indo para o inferno. A responsabilidade é do pastor mexer com vocês, mas a responsabilidade é nossa. Eu não consigo ir nessas 57 casas, mas juntos nós conseguimos, de 2 em 2, ministrando a palavra de Deus, orando pelas pessoas. Nós temos uma proposta como igreja, durante esse tempo, indo de casa em casa, ministrando a palavra de Deus, orando nessas casas, ungindo estas casas, e poder ouvir testemunho como nós ouvimos, como eu ouvi, e como o irmão nem sabia de tudo isso, mas está registrado no céu o efeito da obra realizada. Uma alma salva. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa lá no céu. A palavra de Deus nunca diz que a hora que você canta, tem festa no céu. A palavra de Deus nunca diz que quando você prega, tem festa no céu. Mas a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. A importância de ganhar alma, meu amado, não tem comparação, não tem preço. Não dá para comparar nada, nenhum trabalho na igreja, do que ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Eu pergunto para você, quantas almas você já ganhou, já conquistou na sua vida? Quantas almas você já ganhou? Quem já ganhou 10 almas aqui, faz assim para o pastor. 10. Pai, tinha que ser o Obed-edom. Está vendo, irmãos? Quem ganhou 10 almas? Quanto tempo você tem de vida cristã e não ganhou 10 almas ainda? Quem já ganhou 5 almas aqui? Faz assim. Irmãos,
Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como nós somos, a verdade, somos uma igreja estéril. Somos igreja estéril, irmãos. Não geramos almas, não ganhamos almas. Será que só de púlpito nós vamos ganhar almas? Só de púlpito nós temos aí, né? Só de púlpito nós não ganhamos alma, irmãos. Só de púlpito muitas vezes nós expulsamos da igreja, porque a mensagem é pesada. As pessoas não suportam ouvir a palavra de Deus. Almas nós ganhamos lá fora. Nós lapidamos elas e trazemos para a igreja. Porque pregação de domingo à noite não ganha alma. Quando alguém está na igreja e sai uma ministração e sai um apelo, quem quer aceitar Jesus? Quem é que ganhou essa alma? Não é o pastor. Foi o pastor que ganhou a alma. É quem trouxe ela. Foi quem falou de Jesus para ela. Não é o pastor, não. Quantas pessoas você já convidou para vir? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Nós somos uma igreja estéril. Uma igreja que não cria. Por que nós estamos crescendo então? Ou por que nós estamos parados, como alguns pensam? Ovelhas estéreis, que não procriam. Igreja que não prega lá fora, que não dá testemunho lá fora, que as pessoas não sentem, mas o que eu vou fazer lá? Vou seguir você? Para que eu vou sair do mundo que eu estou para ser igual a você? Não vou. Então nós ganhamos as almas para a igreja com o nosso testemunho lá fora, com nossa palavra, com o nosso jeito. Aí as pessoas querem vir para cá, né? Porque, mudou a tua casa, olha que bênção que é a tua casa. Eu quero que a minha casa seja uma bênção também, como Obed-edom. Olha a casa de Obed-edom, olha quantas coisas acontecem na casa de Obed-edom. Vamos trazer a arca, porque ela precisa estar aqui. Agora, se as pessoas olharem para a tua casa, eles têm vontade de vir para a igreja, meu amado? O seu vizinho, quando olha na tua casa, ele tem vontade de vir para a igreja? Por que ele não vem? É uma boa pergunta. Então, irmãos, vamos ao encontro dessas vidas que talvez gentilmente deram seus nomes ali porque foram constrangidas, dá o nome ali, mas quem sabe nós vamos recolher algum, como tem o Eduardo aqui, como tem outros aqui, que foram frutos do projeto da igreja saindo fora. Amém, queridos? Então, o Senhor nos dá unção, o Senhor nos capacita, o Senhor, Ele nos treina para que nós possamos ser ganhadores de almas, instrumentos, discípulos lá fora, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço um hino, não sei se é da APA, se é do cantor cristão, mas que a gente cantava muito quando eu era criança. Cantava muito. E ele dizia: posso, tendo as mãos vazias, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É da APA, lembra? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Olha para as tuas mãos. Quantas almas você tem, ganha, para entregar para o Senhor Jesus? Pensa nisso. Senão a sua vida cristã não está tendo muito êxito, não. Você está salvo, mas não tem fruto. Você garantiu a sua salvação, mas quantos da tua família está indo para o inferno, do teu bairro, seus amigos? Quanta oportunidade você perde de falar de Jesus e trazer ele para a igreja, para ser treinado como você, para ele também ser um ganhador de alma, sabe? É um rolo compressor. Assim deveria ser a igreja. Amém, amados?
São coisas que um pastor precisa falar a vocês. Muito diferente de um congresso, mas é isso que sobra para um pastor de igreja, pastor Evandro. É isso que sobra para nós, depois de um congresso. Ser chato, ser duro, motivar a igreja a fazer alguma coisa. Vamos ficar em pé e diga para o Senhor Jesus: eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero apresentar muitas almas ao Senhor. E eu já quero deixar com vocês a incumbência. Você pode procurar a partir de hoje, já domingo, lá no quartinho com o irmão Toninho. Você pode ir lá dar o seu nome para ser um levador da arca, para ser um dos 70. Para ser um dos 70. Eu não admito, não aceito, irmão, se nós não tivermos pelo menos 70 para irmos em 35 casas. Por favor, não espere o pastor fazer apelo, ter que laçar gente por aí, porque aí não dá certo ter que laçar gente. Tem que ser da vontade própria, não é? Eu quero ser. Se você tem uma dupla, se você já tem uma dupla, fala: eu e fulano de tal, pastor, já deixa o nome do Toninho. Eu tenho uma dupla e nós vamos em uma casa. Olha, o João e a Renata, o Bobô e o Adilcinho, né? Olha que coisa maravilhosa os dois ali. Você arrumou um ajudante, Eduardo. O Maurício não quer mal ser, não. Então vocês procuram o Toninho, irmãos, e dá o nome de vocês lá, porque em agosto nós vamos começar. Não vai ter mais culto aqui. Não vai ter culto. A igreja vai sair daqui. E quem não for vai ficar aqui orando, de castigo. Ajoelhado no grão de milho, né, Célia? A irmã Célia vai ficar aqui coordenando a oração. Vocês vão trazer os pedidos de oração. A irmã Célia vai estar dando cobertura aqui em oração para vocês. Está vendo que bênção? Vai ter um grupo de oração aqui dando cobertura para vocês, enquanto vocês estão lá no horário, no período e no dia. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Só Deus para mexer com o seu coração, não sou eu não, viu? Só Deus. Antes de encerrar, eu quero... Elisângela, não deu para falar com você? A Elisângela, mas eu vou falar, depois você procura mais informações, você orienta certinho, né? Quinta-feira e sexta-feira nós vamos ter um seminário de adoração aqui na cidade, com o pastor Dani Molina, lá do Chile. E o pastor está liberando, eu recebi um convite ontem, eu estou liberando principalmente o Ministério do Louvor para fazer parte desse seminário de adoração. Eu tive com ele algumas horas e o que eu ouvi foi realmente edificante, não é? Dentro da nossa visão. E domingo ele vai estar ministrando na nossa igreja, o pastor Dani Molina, de Santiago do Chile, falando, né, a respeito de tais coisas. Já vou falar já, depois você só... É lá na igreja apostólica, Cristo reina, Cristo é a resposta. Igreja apostólica, Cristo é a resposta, na rua do pastor Reis, lá no final, né? Para baixo do lado da AGTEC ali. Então vocês estão liberados, podem ir, né? Vão na bênção ali, quinta e sexta-feira, e domingo ele vai estar aqui na igreja, ministrando para nós aqui. Amém? Pastor Evandro, ora, encerrando. Você quer microfone ou não precisa?